Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Vander Wilson. Se tu precisas comprar memória RAM, eu vou te dar aqui algumas informações que são muito importantes para esse processo. E eu vou evitar usar termos muito técnicos para que esse vídeo seja compreensível mesmo por pessoas que não são da área de informática. Primeira coisa a saber é que existem gerações de memória RAM. As mais comuns no mercado são DDR3, DDR4 e mais recentemente a DDR5, que já está começando a se popularizar no mercado. Então verifica qual é a geração aceita pelo teu computador, porque não podes instalar uma geração diferente daquilo que o teu computador aceita. Para descobrir isso daí, tem que olhar na etiqueta da memória RAM ou ainda acessar o manual da tua placa-mãe ou o manual do teu notebook, se no teu caso é um notebook. Outra coisa importante é saber se o teu computador de fato suporta mais um módulo de memória RAM. Isso para aquelas pessoas que querem ampliar a quantidade de memória RAM do seu computador. Verifica se no teu desktop tem mais um socket, ou também chamado de slot disponível para memória RAM. E no caso de notebooks, tens que verificar também se o teu notebook permite expansão, porque existem notebooks em que a memória RAM vem soldada já nele, tá? E não tem um espaço para acrescentar memória RAM. Então tu vai ter que conviver com essa quantidade o tempo que esse notebook for útil para ti. Essa informação às vezes pode ser tida também via software. Tem alguns softwares como o CPU-Z, por exemplo, que tu consegues ver quantos slots estão disponíveis no teu computador. Outra informação importante: verificar, além da capacidade física, se tem um slot ali, um socket disponível, tens que verificar também a quantidade de memória RAM que essa placa, teu computador suporta. Então, por mais que tu tenha o slot disponível ali, tens que verificar se a quantidade que tu queres colocar ali é suportada pelo teu computador. No caso de notebooks, geralmente essa quantidade é menor. Então tem notebooks que só trabalha no máximo até 16 GB de memória RAM. Então se tu quiseres colocar 20 GB, por exemplo, tu vais até colocar fisicamente, se ele tiver essa possibilidade. Porém, esse notebook não vai reconhecer toda essa quantidade. Ele só vai reconhecer a quantidade máxima que ele consegue trabalhar. Essa limitação também existe nas placas-mães de desktop, mas geralmente essa limitação é maior, Então, as placas de desktop geralmente aceitam a partir de 32 GB de RAM. E para a grande maioria das pessoas, isso é muito mais do que suficiente. Uma outra informação que ela é interessante, mas não é obrigatória, é saber a velocidade de trabalho da memória RAM que tu vais comprar. Então, tu já descobriste qual é a geração da tua memória RAM, tá? Beleza, vamos supor DDR4. Agora verifica se teu computador consegue trabalhar com a velocidade máxima disponível. Então tem a velocidade máxima disponível aqui no mercado, geralmente é de 3.200 MHz. Existem algumas um pouco além disso daqui, mas é um pouco mais raro de encontrar. Tens que verificar se o teu computador consegue trabalhar nessa velocidade. Tá? Novamente, vai ter que consultar o manual da tua placa-mãe ou o site do fabricante, no caso do notebook. Nesse caso, não tem muito problema se errar, porque vamos imaginar que o teu computador não consegue trabalhar em 3.200 MHz, no caso aí da DDR4, mas tu compraste uma memória com essa velocidade. O que vai acontecer na prática é que o teu computador vai funcionar normalmente, porém na velocidade máxima que o teu computador consegue trabalhar. Nesse caso aí, foi só um desperdício mesmo, porque tu não precisarias ter comprado uma memória RAM tão veloz, já que o teu computador não vai conseguir utilizar toda essa velocidade. Bem, para esse vídeo é tudo que eu tenho a te dizer. Espero que tenha sido útil para ti. Espero te encontrar também em outros vídeos aqui no canal. Muito obrigado pela tua presença e um forte abraço.